O que caracteriza a teoria crítica é essa luta pela emancipação, né? Essa luta para você poder pensar, falar com a própria boca, falar com a própria cabeça, não ser submisso, não se deixar levar, como eu estava falando até há pouco tempo atrás aí, na palestra, se deixar levar o tempo todo aí por essa vivência, por essa correria que a sociedade está obrigando a gente a fazer, não é? Então parar, pensar, refletir, formar pessoas conscientes, críticas, penso que é o objetivo fundamental da teoria crítica. E então, nesse sentido, as contribuições de Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin trazem um pouco de contribuição para os dias de hoje. É interessante de se ver, tanto Adorno como Horkheimer, como Marcuse, eles acabaram, em função do nazismo alemão, né, eles acabaram indo para os Estados Unidos, nos anos 40. E os Estados Unidos, naquele período, era, vamos dizer assim, o país mais desenvolvido tecnologicamente, né? Estávamos ainda na era das máquinas, tá? O próprio conceito de indústria cultural, ele sai dentro desse contexto, não é? O que é o conceito de indústria cultural? Como é que o conceito de indústria cultural aparece, desenvolve? É justamente por causa desse desenvolvimento tecnológico importante que estava acontecendo nos Estados Unidos. É lógico que na Alemanha lá, no período pré-nazista, a questão da indústria cultural já aparecia, mas ela vai aparecer com intensidade, com força, onde eles vão ter condições de examinar o fenômeno e de criar um conceito para isso, vai ser na experiência deles nos Estados Unidos, né? Então é interessante isso aí, não é? E é interessante também a análise que eles fazem da técnica, né? A técnica considerada em si, ela, vamos dizer assim, deveria ser, né, o braço prolongado do homem, não é? Para, vamos dizer assim, realizar com mais competência e facilidade as coisas da vida. No sonho dos primeiros humanistas, né, de Descartes, de Bacon, de Galilei, né, a arte, a ciência técnica, né, a ciência técnica deveriam, vamos dizer assim, se desenvolver no sentido de acabar com a miséria, acabar com a ignorância, acabar com o trabalho pesado do homem, etc., tudo tal, né? Quer dizer, era um sonho deles, né? E eles vão percebendo que isso não se realiza, né? Que de fato a técnica ela acabou se atrelando desde o início, isso aparece no Diário do Esclarecimento, desde o início a técnica se atrela ao capital, não é? Então ela serve muito mais como instrumento de dominação, como instrumento que acaba prejudicando o homem, do que como instrumento de liberação, né? É lógico que ela tem sempre esses dois lados, né? Essa ambivalência, né? Mas à medida que ela se articula com o capitalismo daquela época, né, ela acaba, vamos dizer assim, tendo embutida nela mesma as dimensões do capitalismo, né? Então, ao invés de ser um braço estendido do homem para realizar as coisas, ela acaba se tornando um braço estendido do próprio sistema, para que o sistema tenha mais lucro, para que o sistema venda melhor seus produtos, etc. Bom,
isso que eles veem naquele período, acho que se manifesta ainda com mais força agora, nos dias de hoje, né? Quando você percebe nesse texto aí que eu dei para você, eu mostro isso, né? Quando você percebe que a técnica, a tecnologia foi cada vez mais sendo captada pelo sistema capitalista, não é? Então, as próprias tecnologias modernas se tornam um instrumento fundamental do capitalismo, vamos dizer assim, realizar suas ambições, né? Qual foi uma das primeiras coisas que o capitalismo financeiro fez no surgimento das tecnologias digitais? Foi se informatizar, né? Olha hoje em dia a questão dos derivativos, das bolsas, do fluxo do capital, né? É tudo capital especulativo que você não vê, mas aperta o botão, o seu dinheiro já está... O dinheiro de uma aplicação que está aqui no Brasil, de repente já sai daqui. Quer dizer, quem mais, vamos dizer assim, se utilizou e criou e desenvolveu as tecnologias para servir foi o capitalismo global, né? E o capitalismo só é global por causa dessas novas tecnologias que foram geradas, né? Daí a importância cada vez maior dela na nossa vida, né? Porque se nós estamos vivendo um sistema capitalista global, né? A tendência disso que aconteceu com o capital, com o dinheiro, que foi tudo para o sistema, né? É que também as outras esferas de nossa vida sejam cada vez mais invadidas por esse fluxo, por esse sistema, por essas tecnologias. E é o que está acontecendo, né? Aqui mesmo só está sendo possível essa entrevista tal por causa de um aparelho tecnológico, né? Na escola a tecnologia cada vez entra mais, na nossa vida, na nossa casa, né? Nos nossos afazeres, no nosso mundo íntimo, né? No nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, essa dubiedade, esse duplo aspecto sempre vai acompanhá-la, né? Ela traz coisas interessantes, benefícios interessantes, significa progresso, significa desenvolvimento, mas ao mesmo tempo nem sempre esse progresso, esse benefício e desenvolvimento atinge os homens enquanto um todo, atinge mais partes significativas, né? Lógico que os outros também vão sendo influenciados por isso, fazemos parte do mesmo sistema, né? Mas de maneira desigual, né? De maneira desigual. Então, algumas primeiras impressões. Se de um lado a educação, né, você percebe pelo que está acontecendo aí, ela cada vez mais também está tendo que se adaptar a essas tecnologias modernas, e ela está fazendo isso aí, vamos dizer assim, às vezes de maneira apressada, de maneira ingênua, de maneira pré-reflexiva, né? A própria educação também tem que ser um instrumento nosso, né? Para a gente pensar um pouco essa realidade, né? Para a gente pensar um pouco mais essas influências, para se refletir, para não se deixar, né? Porque senão aquela velha ideia do Kant, né? Da educação enquanto emancipação, né? Vai cada vez mais sendo diluída, que é o que está acontecendo, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas se adaptam a esse mundo tecnológico, né? Sente prazer em fazer parte desse mundo tecnológico, né? Mas esse mundo tecnológico cada vez leva as pessoas a correr mais, a trabalharem mais, a não terem tempo para pensar, e essa dimensão da formação mesmo, da educação, de você pensar, de você refletir, vai ficando de lado, né? Então, é isso um pouco aquela ideia que você pediu para eu falar, que eu toquei aqui com o pessoal, que eu entendo que é usada da tecnologia contra a própria tecnologia, né? Porque a tecnologia, se ela é rápida, se ela permite você ter contato com pessoas, com músicas, com textos, com essas infinitas possibilidades que o mundo online nos dá, não é?